Dia das Mulheres, o ser mais guerreiro e forte. Que? Guerreira? Meu amor, eu tô sobrecarregada, eu tô exausta! Eu nem sempre gostei de ser mulher. E pode parecer muito irônico, tendo em vista que eu sou psicóloga de mulheres. E não só amo ser mulher, como cuido da saúde mental de outras mulheres. Mas na época eu não gostava. Eu tô te contando esse processo não só pra te falar sobre as minhas perspectivas sobre o feminino, como também pra te trazer novas perspectivas sobre o assunto. Então já sabe, né? Nem adianta vir querer me dar flor e não assistir esse vídeo até o final. Enfim, eu não gostava de ser mulher, já falei isso, né? Eram limitações demais pra mim. E conforme eu ia crescendo, ia piorando. Parecia que eu não me encaixava em nada do que significava ser mulher. Tipo, nada. Doce, discreta, cuida da casa, sonha com o príncipe encantado, nada. E vai piorando com o tempo. Fora a pressão estética, né? Porque da minha época pra cá, o padrão de beleza já mudou umas 10 vezes. E é cada vez mais sem cabimento, né? Mas eu também entendo porque eu nunca soube valorizar a minha existência enquanto mulher. Porque afinal de contas, todos os grandes feitos da humanidade são feitos por homens. Ou pelo menos foi o que contaram pra gente, né? Eu queria mais, poxa, eu queria mais do que ser bonita. Porque na época, pra mim, era tudo que uma mulher podia ser. Bonita. Isso porque eu ainda nem comecei a falar das coisas que são realmente sérias. Tipo assédio, feminicídio... Enfim, conforme eu fui crescendo, eu fui tomando mais consciência das coisas. E pra falar a verdade, eu particularmente nunca tive uma referência de mulheres submissas, etc, dentro da minha casa. A minha mãe, a minha avó sempre foram muito independentes, sempre fizeram muito o corre delas, mas essa não era a realidade que eu via fora da minha casa. Ou quando os homens olhavam pra mim, ou o que eu via e como eu me sentia quando eu saía de casa. Porque não era assim que a sociedade me tratava. Não era essa a realidade que me atingia, entende? Bom, afinal, é que eu nunca quis ser homem. Eu só não queria ser mulher na nossa sociedade, sabe? Eu queria, sei lá, poder usar qualquer roupa pra sair de casa, sem ser chamada de desleixada, mal cuidada e tal. Eu queria não precisar sentir tanta dor pra tirar pelos inofensivos do meu corpo. Dor e dinheiro, né? Não precisar ficar horas me arrumando. Ou me sentir culpada por ser assediada porque me arrumei demais. Ou poder ir pra lugares sozinha, sem medo de ser atacada. O meu maior sonho era que meu único medo ao sair de casa fosse só ser assaltada. E lá pelo ensino médio, mais ou menos, eu comecei a ter contato com algumas leituras de um teor feminista. E aí foi quando eu comecei a entender minimamente o que é que estava rolando ali. Tava começando a entender o que significava aqueles comentários maldosos, qual era o papel que eu ocupava naquele espaço. Qual era o papel que aqueles homens, aquelas pessoas esperavam que eu ocupasse naquele espaço. E o que eles seriam capazes de fazer para que eu desempenhasse esse papel que eles queriam que eu desempenhasse. Quanto mais eu me indignava, mais eu estudava, mais eu pesquisava, mais eu lia, mais eu ia fazer curso, mais eu ia fazer as coisas, porque afinal de contas, o estudo e a educação sempre foram pautas principais em todo e qualquer movimento social, por causa do impacto que ele causa. É óbvio que nos movimentos feministas isso iria ser uma grande pauta também. Acho que eu falei a palavra proibida. Movimentos feministas. Sim, com S. Eu sempre me impressionei com o medo que as pessoas têm dessa palavra. Mas a real é que a gente não pode falar sobre feminismo sem conseguir entender o conceito de movimentos sociais. Vamos lá. Movimentos sociais são reivindicações da sociedade. E uma sociedade é formada por várias pessoas, certo? Certo. Isso vai depender do país que ela nasce, o tom de cor de pele que ela tem, a classe social que ela pertence, com ideias diferentes, contextos diferentes, pensamentos diferentes, formas diferentes de agir. Você já tá entendendo onde é que eu quero chegar, né? Quando a gente fala de movimentos feministas, a gente tá falando sobre diversas mulheres que em diversos momentos da história se deram conta da desigualdade que elas estavam vivendo. E essa luta por igualdade, ela foi tomando suas necessidades históricas, conforme essas mulheres foram existindo e vivendo nessas sociedades. E a partir dessas identificações que as mulheres iam se unindo e se mobilizando para tentar mudar a realidade que elas viviam. E não estão erradas, né? E por mais que a história das mulheres seja traçada sempre por muitas lutas e batalhas atrás dos seus direitos, foi só a partir da década de 70 que as pessoas começaram a entender que essa discussão era mais do que um tititi tototó de lá de cá. Era uma discussão política. O que isso quer dizer? Quer dizer que pra gente poder falar sobre inserção de mulheres no mercado de trabalho, a gente tem que falar sobre creches públicas, para essas mulheres deixarem os próprios filhos, para elas poderem ir trabalhar. A gente precisa falar de garantias de direitos, desde o voto até direito a você ter um espaço específico na empresa para você poder amamentar o seu filho. A gente está falando das mulheres não só terem acesso à educação, de poderem estudar, e também dar condições e credibilidade para que essas mulheres não fiquem só nos ensinos básicos, para que elas possam também ir para graduações, pós-graduações, mestrados e afins, ocupar grandes cargos e ocupar grandes espaços
Enfim, essas discussões foram se fazendo tão necessárias que até que a própria ONU reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. Sim, para a gente poder reconhecer todas as vitórias e todas as lutas que essas mulheres tiveram, que as nossas antepassadas conseguiram conquistar pela gente, mas principalmente para que todos os países, independente da sua peculiaridade, possam pausar e olhar para essas questões no âmbito político. Os movimentos feministas, e a essa altura eu espero que você já tenha entendido o porquê do S, tinham suas próprias discordâncias e divergências dentro do mesmo movimento. Gera muitas polêmicas e debates, sinceramente eu acho muito saudável, e mesmo que cada grupo de mulheres tinham e tem suas reivindicações próprias, dentro da própria categoria mulheres, a gente tem pontos em comum, a gente tem pontos de aliança. Um bom exemplo disso é que, infelizmente, se você nasce mulher, sofreu um assédio, não é questão de se, mas de quando. E foi nesse ponto de aliança que eu conheci uma das palavras mais pesquisadas em 2020. Sororidade. Ah, meu Deus, a sororidade. Tararara, tarará, tarará. Gente, sororidade nada mais é do que a união feminina. Ai, que preguiça, mas isso é muito tópico. Eu não preciso gostar de todo mundo. Eu sou obrigada a gostar de ninguém. Eu sei, gata, eu sei, mas vem aqui comigo, vai. Enquanto os homens aprendem desde cedo a acobertar uns aos outros e serem parceiros, a maioria das meninas foram ensinadas a rivalizar entre si. E pior de tudo, rivalizar por um homem. Afinal, a competitividade feminina sempre foi um deleite para o ego masculino, não é mesmo? Vocês sabem que essa rivalidade é muito oportuna para eles. Deixando bem a hipocrisia de lado, eu mesma já usei muito da rivalidade feminina na minha vida. Afinal de contas, quando se trata de homens, eu não tô nem no jogo. Então eu vou ganhar de quem? De mulheres. Porque mulher é tudo invejosa, mulher é tudo fútil, tudo falsa, sentimental demais, dramática. Ai, tudo dói. Ai, tudo de conversar, né? Todas aquelas características ruins que eu tenho certeza que você já ouviu também. E não, você não precisa gostar de todas as mulheres do mundo. E não tem como, né? Francamente. Mas só por a gente ser mulher, a gente ocupa alguns lugares específicos na sociedade. A gente sente algumas dores específicas e comuns. Aí entra aquele momento que você olha para uma outra mulher e você simpatiza, porque feridas que estão doendo nela já doeram em você. E às vezes você nem sabia o que significava. Às vezes você nem estava entendendo o que estava acontecendo. Às vezes você mesmo fez doer as feridas em outras mulheres. E tá tudo bem, mas agora você sabe. A gente vai mesmo cair em algumas cascas de banana que o machismo joga pra gente, sabe? Acontece. E a rivalidade feminina é uma dessas grandes cascas de banana que a gente cai. E sabe, sinceramente, a gente tá cansada. Isso não é um efeito privado. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com ela, acontece com a outra. Cada uma na sua escala diferente de dor, cada uma com a sua nuance diferente de acordo com a sua realidade. Mas tá todo mundo exausta. A gente tá cansada, a gente tá sendo guerreira há muito tempo, sabe? A gente tá a história inteira sendo guerreira e nem sendo reconhecida por isso. E pô, a gente sabe disso. Então vamos facilitar pra coleguinha também. Aproveitando que a gente tá nessa onda de amor e empatia, já dá aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal, manda pra coleguinha. Tô de olho. Claro que quando a gente faz parte de um movimento tão complexo assim, mexe com a gente de todos os jeitos, né? E daí não são só sentimentos bons que são despertados. Eu comecei o vídeo falando que eu não gostava de ser mulher, mas nessa época em específica, em que eu tava totalmente imersa dentro do movimento, parecia que eu gostava de ser mulher meio que na base da raiva, sabe? Na base do ódio, vai gostar sim! Então, em contrapartida da sororidade, eu também comecei a desenvolver muita raiva, sabe? Entendo, conforme eu fui estudando, eu fui me aprofundando, eu ia me indignando cada vez mais, e conforme eu ia me indignando, eu ia ficando com mais raiva, eu ia vivendo aquelas coisas. Tipo, a gente não tava ali discutindo sobre coisas que não eram sobre mim, eu também era uma mulher, eu também sofria tudo aquilo. E eu acho que isso é uma pegadinha que a gente cai muito fortemente, que até dentro da luta a gente quer ser a guerreira. Indignando cada vez mais, pesquisando cada vez mais, vivendo cada vez mais, e eram protestos, e eventos, e congressos, militâncias, e coletivos, e luta, 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 luta. E assim, cara, não me entenda mal, foi incrível, foi um momento assim de luta extremamente necessário. Eu aprendi muito, me fez ter contato com espaços diferentes, mulheres diferentes, realidades completamente diferentes da minha, o que foi incrível. Mas por muito tempo essa indignação que antes me motivava a querer ajudar outras mulheres, a lutar por nós, assim como nossos antepassados fizeram, chegou um momento em que eu estava cansada, que eu estava exausta e que eu não aguentava mais aquilo. E parecia que ser mulher era só sobre lutar. Lutar, 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 lutar. E sim, ser mulher é sobre luta. Eu não consigo pensar em qualquer ser mulher na nossa sociedade que não envolva lutas.
Mas não é só sobre isso. Eu comecei a me dar conta da necessidade de me unir com outras mulheres para além dessa luta externa, sabe? Eu precisava me unir a elas também nas minhas lutas internas. Eu comecei a ter contato com outras mulheres de formas diferentes, rodas de conversas, retiros terapêuticos, tendo trocas diferentes, conhecendo mulheres diferentes, com conhecimentos e sabedorias diferentes. E me unindo às mulheres da minha comunidade, as mulheres que estavam à minha volta, fortalecendo essas mulheres também. Fui estudando mais sobre autoconhecimento, autocuidado. E aí, conforme essas experiências que eu ia tendo, eu fui entendendo a potência que é um grupo de mulheres reunidas para simplesmente existirem. Elas estão ali simplesmente sendo elas, conversando sobre o que dói, conversando sobre o que não dói, conversando sobre o que bate diferente, o que bate ruim, conversando sobre a sobrecarga, sobre os pesos, sobre tudo. Mulheres sendo mulheres. Eu passei a me sentir cuidada por outras mulheres. Eu comecei a ver que o meu bem-estar era muito valioso. Eu comecei a ter um contato real e íntimo com outras mulheres, sabe? Para além desse negócio de, mulher é doce, gente, a gente tá acostumada a espalhar pras mulheres por aí. É esperar dessas mulheres. Porque mesmo que inconscientemente a gente espera, né? A gente acreditou, muito bem acreditado no que é ser uma mulher. E aí quando você coloca no Google Dia das Mulheres, você vê lá doce, gentil, forte, guerreira, a gente também espera que essas mulheres lidem com a sobrecarga delas, sendo guerreiras, incríveis e muito fortes. Quando na verdade tudo que essa mulher precisa é de um tempinho pra olhar pra ela, pra cuidar dela, sabe? É um tempinho pra poder tomar um banho em paz, sem se sentir culpada por carregar responsabilidades que às vezes nem são dela, né? Nesse processo, eu comecei a me entender como uma mulher cíclica. Comecei a me entender como realmente parte da natureza. Isso foi assim... Você consegue entender que a sua menstruação, ela alinha com a menstruação de outra mulher que estiver próxima de você. E se vocês estiverem conectadas com a natureza, o ciclo de vocês se alinha com a lua. Cara, isso é mágico. Tipo assim, isso é sagrado de uma forma. Quando você para pra ver que tudo na natureza que gera vida é feminino. E você começa a olhar para o seu corpo e você fala, meu Deus, isso aqui realmente é incrível. O meu ciclo menstrual é incrível, as potências que eu consigo ter e não ter em momentos específicos é incrível. Quando você começa a jogar a favor do seu corpo, sabe? Entendendo-se como cíclica, entendendo que a sociedade é linear, porque afinal de contas ela é feita por homens e para homens. E quando você se entende como cíclica, você começa a jogar a favor do seu corpo. Aquilo começa a fazer sentido. Eu falo sobre a potência da mulher dar a vida às coisas, sabe? Eu não tô falando só do poder que ela tem, da potência que o corpo feminino tem de gerar uma... Eu tô falando de aquele projeto que você dá na mão daquela mulher e ela faz ser o bagulho mais bombástico que tem. A gente coloca vida nas coisas. Porque quando uma mulher resolve se dedicar a uma coisa de verdade, meu amigo, você sai de baixo. Lógico que isso tem resquícios da quantidade de expectativa de perfeição que a gente coloca as mulheres à nossa volta. Mas vocês mesmas podem ver o brilho, a luz, a vida que tem as coisas quando tem mulheres naquele ambiente. A diferença que isso causa. Mas, Júlia, a sociedade odeia mulheres. Sim, a sociedade odeia mulheres. E eu espero que mesmo com tudo isso, todos esses papelões que a gente tem que se prestar a passar na nossa sociedade, você ainda assim ame ser uma mulher. E ame outras mulheres. Ame mulheres da sua vida, mulheres que não estão na sua vida, mulheres que lutaram para que hoje você pudesse chegar onde você está. Mas amar de verdade, tá? Escuta de verdade o que a gente tem a dizer, não haja como se você fosse superior a gente. Incentive o trabalho de outras mulheres, invista no trabalho de outras mulheres, financeiramente ou não. Divulgue o trabalho de outras mulheres, escute mulheres, ouça mulheres, fale com mulheres, leia mulheres. Questiona por que não tem mulheres no seu ambiente de trabalho, ou por que essas mulheres não estão em cargos de liderança, só estão em cargos subordinados. Ame mulheres, para além de comer mulheres, dá flores no dia 8. E pra você, mulher, além das dicas anteriores, que também são muito importantes, não caia na romantização da mulher guerreira. A mulher guerreira não é nada mais do que uma mulher exausta e sobrecarregada. Tem um tempo só pra você, invista nas suas relações com outras mulheres que também te fortalecem. Fortaleça outras mulheres. Quando você subir aquele degrauzinho social, puxa outras mulheres com você. E principalmente, mulher, cuida da sua saúde mental. Porque uma mulher com saúde mental em dia, nos dias de hoje, é realmente revolucionário.